Há mais de 6 meses, o consumidor patobranquense reclamou dos preços praticados pelo botijão de gás em Pato Branco. O Legislativo recebeu a demanda e promoveu reuniões com empresários do setor e com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON. Na manhã de quinta-feira, durante a reunião, a coordenadora do órgão, Alessandra Botelho Elias dos Santos, e o promotor de justiça Vitório Alves da Silva Júnior, com o presidente Carlinhos Polazzi e vereadores, o PROCON anunciou que estava encaminhando à Promotoria de Justiça um dossiê contendo informações do trabalho desenvolvido pelo órgão. Entre os procedimentos, segundo a Alessandra, é a parceria com o MP, porque o PROCON é administrativo, ou seja, verificou os documentos que as empresas apresentaram para justificar o valor do gás. Além disso, o PROCON estará à disposição para ajudar no que for possível, inclusive em uma eventual investigação. Então, o procedimento do PROCON foi fazer a parceria com o Ministério Público, no sentido do seguinte, porque o PROCON é administrativo, eu posso verificar a documentação que as empresas apresentaram para justificar os valores do gás, e também eu pretendo ajudar o Ministério Público, colaborar para que, se for possível, uma investigação a respeito, vai ser investigado, e após, se for, tiver elementos probatórios, entrar com algum tipo de ação cabível. É possível, na prática, provar cartel? Olha, por enquanto não. Por enquanto não tem elementos, a gente não pode ser levianos também, tem que ter prova. Então a gente tem que aguardar a investigação que vai ser feita pelo PROCON e pelo Ministério Público. É um trabalho que segue, então? Isso, ele não terminou ainda. Como eu disse para vocês, a gente repassou toda a documentação que vocês viram ali em cima da mesa, que é bastante, das empresas, e vai ter que ser verificado mais a fundo isso, porque é uma situação que tem várias variáveis, né? Tipo assim, tem muita coisa para analisar mesmo, não tem como só o PROCON fazer sozinho. Então, por isso que a gente vai se unir ao Ministério Público. Em relação ao preço, o que pesa aí é a lei de oferta e procura. Isso, o preço do gás não há uma lei que determina um tabelamento. Então, é a lei da concorrência, o livre mercado, o lucro da empresa. Então, tem que verificar tudo isso. A posição do Ministério Público é analisar toda a documentação recebida, afirmou o promotor Vitório, pois é preciso analisar se existe procedência ou não sobre essa denúncia. Bom dia a todos. A posição do Ministério Público é analisar toda a documentação recebida, verificar, né, se há procedência ou não nessa denúncia, digamos assim, de que os preços estariam abusivos, verificando sempre, ouvindo as partes, observando o contraditório, né, vamos tentar esgotar as possibilidades para verificar se guarda ou não veracidade essas informações no sentido da abusividade dos preços. O que depender do Ministério Público, que faz um trabalho em parceria com o PROCON, isso vai ser feito. E havendo essa prova, o que pode ser feito, doutor? Pode ser feito procedido ao ajuizamento de uma ação civil pública, né, para que seja determinado que os preços sejam baixados a níveis razoáveis. Se tiver indício de crime também, as pessoas responsáveis podem ser criminalizadas. Enfim, mas isso só após, né, um certo período de investigação que a gente vai tomar todas as cautelas aí para que seja esclarecido. O senhor explicava para nós antes que não tem como se basear com o preço daqui com o de Francisco Beltrão. Isso depende tudo do espaço, do mercado, também da procura, né? Exatamente. Existem muitas variáveis, né? A distância, a quantidade de estabelecimentos à disposição do consumidor para aquisição, determinado estabelecimento que tenha uma estrutura da qual ele tenha muitos gastos para manter aquela estrutura, e daqueles que não têm uma estrutura, um estabelecimento, por exemplo, que venda não só gás, mas venda outras coisas também, quer dizer, tem outras faixas de lucro. Podemos ver também a questão da regularidade que o estabelecimento tem com relação aos funcionários, né? Se o estabelecimento paga todos os impostos, então tudo isso vai influenciar no preço final ao consumidor, com certeza. Uma análise de usão de documentos agora para seguir com esse trabalho, né, doutor? É um prazo para isso ou não? Olha, vai depender, porque a gente vai oficiar os órgãos competentes, vai obter respostas, vai analisar, vai estudar, né? Então não posso dar um prazo, né? Mas dentro do razoável e tudo que for possível fazer, a gente vai fazer. A partir de agora, a investigação passa a ser feita pelo Ministério Público, disse o presidente Polazzi, e com a colaboração do PROCON e do Legislativo, a Casa vai auxiliar com informações, enfim, no que for possível. Essas reclamações, essas denúncias para o PROCON,
que é quem vai fazer a defesa dos direitos do consumidor. O que ocorreu hoje é que agora o PROCON, finalizando essa investigação, o PROCON encaminhou ao Ministério Público. Então, a partir de hora em diante, a investigação passa a ser feita pelo Ministério Público, com a colaboração e auxílio também do PROCON, e a Câmara Municipal vai auxiliar no que for possível, com informações, enfim, com o que for possível, dentro das suas atribuições. Mas é importante dizer à sociedade de que aquela cobrança feita pela população foi dado encaminhamento, foi iniciada uma investigação no PROCON, finalizou e agora inicia no Ministério Público e, como tu mencionou, há um longo caminho ainda e no final vai ser dada uma resposta à sociedade, independente qual seja, de que os preços estão corretos ou não, o mais importante é dar uma resposta à sociedade. Agora a demanda em relação à falta de água em algumas regiões da cidade. A questão da falta de água é um assunto muito complexo e muito grave, porque falta água em várias regiões do município, seguidamente, já há um bom tempo. E é diferente a questão da Sanepar porque ela é uma concessionária de um serviço público. Então, ela tem o dever, a obrigação de prestar um serviço de qualidade à população. O que ocorre é que, a partir do momento em que falta água em algumas regiões da cidade, a Sanepar deixa de prestar esse serviço público, que é um direito do cidadão. E esse assunto da Sanepar também vai ser levado ao PROCON e também vai ser levado ao Ministério Público nos próximos dias.